O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Uma alegria estar aqui. Eu conversei com Thomas e com Carol quando esta igreja começava a florescer na alma deles, e os sonhos, e oramos juntos e conversamos juntos, de modo que eu fico muito contente, eu e Karina, de podermos estar aqui com vocês. Onde quer que eu esteja, já há 25 anos, eu levo sempre uma antiga saudação, uma saudação bem nordestina, que eu aprendi quando era pastor no interior do estado de Pernambuco. Na época do cangaço, quando era muito perigoso estar com as portas das casas abertas, porque os cangaceiros invadiam as cidades do interior, se desenvolveu em algumas regiões do sertão nordestino essa senha. A pessoa chegava na porta do sertanejo, porta fechada, janelas fechadas, geralmente eles ficavam nos quintais das casas e gritava lá do lado de fora: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O cara lá de dentro ouvia e entendia que quem estava na porta tinha propósitos de paz, tinha propósitos de amor, e havia uma contrassenha. Então o cara gritava lá de dentro: para sempre seja louvado. E assim abria-se a porta. Eu ouvi isso, achei tão bonito. E ao longo desses últimos 25 anos, todas as vezes que eu vou pregar, quer seja na minha igreja, quer seja noutra igreja, eu começo o culto dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Quando eu ouvi pela primeira vez o nome da igreja, e vocês estavam gestando o nome da igreja, e ficou definido que o nome da igreja seria Rio, eu contei para Thomas uma anedota de um poeta aqui do Recife, que, engrandecendo o Recife, ele dizia o seguinte: o Recife é o lugar em que o rio Capibaribe se encontra com o rio Beberibe para formar o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico é o resultado do encontro do rio Beberibe com o rio Capibaribe, que acontece exatamente aqui na cidade do Recife, para formar esse grande lugar. O convite de Thomas foi para abordar um tema dentro de uma série de mensagens, e o tema que me coube na manhã de hoje foi o tema medo. Medo é uma palavra pequena, 2 sílabas, 4 letras, mas é algo extremamente poderoso, e eu não sei quantos de vocês já se sentiram sob o domínio do medo. Porque o medo todos nós temos, e é saudável ter medo, é bom que tenhamos medo. O medo, como a dor, é uma experiência que nos protege. Enfermidade é não ser capaz de sentir dor. E existem algumas moléstias que promovem isso na gente. A gente perde a sensibilidade, e mesmo que a sua mão esteja perto do fogo, como você não sente a dor, então todo o seu corpo se vê prejudicado. Assim também o medo é uma experiência que é positiva, porque é um estado de alerta em que a alma se coloca diante da ameaça, diante da presença de algo que pode nos destruir. Então não é nenhum problema sentir medo, não é nenhum problema confessar que sentimos medo, e o medo não é em si mesmo algo que nós devêssemos detestar ou fugir ou evitar. Por exemplo, quando você vai à casa de alguém e você é recebido por um cão feroz, que de repente ele aparece rosnando contra você, é natural que você se sinta acuado, se sinta temeroso. Essa reação da sua alma, da sua mente, do seu corpo, é uma reação de autopreservação, é excelente, significa que você é um ser saudável. Esses indivíduos que não têm medo de nada é que estão doentes.
Esses indivíduos que jamais são assaltados, assolados pelo medo, eles é que são pessoas temerárias e que deveriam tratar isso. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo se torna o sentimento de nossas vidas. O problema é quando a nossa vida é dominada em todas as suas dimensões pelo medo. Nestes casos, apela-se para a palavra grega phobos, de onde vem a ideia de fobia. A fobia é quando o medo se tornou tão poderoso que tudo quanto nós pensamos, tudo quanto nós sentimos sob a égide do medo, sob influência do medo. E o medo torna-se como uma sombra negra a pairar sobre nós, para onde quer que nós sigamos. Isso ainda pode se tornar mais grave, e quando isso se torna mais grave, é quando a gente chama de pânico. O pânico é quando essa nuvem negra que havia sobre nós se internaliza, e a nuvem cobre o nosso coração. E agora é só o desejo de fugir, de a tudo evitar, de a todas as circunstâncias correr. Esse é o desejo dominante. Então nós teríamos esse medo, que seria um medo natural, a fobia, que seria algo mais doentio, uma nuvem que cobre a nossa vida e que nos acompanha para onde quer que tenhamos a possibilidade de ir. E o pânico, quando esse medo se internaliza de tal maneira que nós nos sentimos acuados na própria existência. Há pouco tempo foi exibido nos cinemas, e aqui está disponível em várias mídias, um filme, eu não sei quantos vocês assistiram, Correr ou Morrer. Quantos viram Correr ou Morrer? Um filme protagonizado por adolescentes, não viram? Maze Runner, Correr ou Morrer. Maze Runner, Correr ou Morrer. Sabe como é esse filme? Esse é um filme bem no estilo contemporâneo, né? Onde todos os protagonistas são adolescentes. E esse é um filme em que um grupo de adolescentes está colocado numa campina, num local arborizado, onde tem cabanas e tal, mas eles estão cercados por uma muralha, e a única porta de saída dessa muralha, que se abre todos os dias, dá num labirinto. Esse labirinto traz figuras poderosas, destrutivas, ninguém consegue entrar no labirinto e permanecer vivo. A ideia do labirinto, que aparece em Maze Runner, Correr ou Morrer, é uma ideia que vem da mitologia grega, e eu queria contar a vocês um pouco dessa história. O maior inventor grego de todos os tempos se chamava Dédalus. Dédalus servia em Atenas ao rei Egeu, e ele fazia obras maravilhosas em Atenas. Ele inventou coisas que, segundo a mitologia grega, vem de Dédalus e que marca as civilizações antigas e medievais até os nossos dias, o aqueduto, todas essas genialidades que Dédalus inventou. O problema é que Dédalus, em Atenas, muito embora fosse o maior arquiteto de todos os tempos, não recebia a honra e a glória que achava que era digno de receber. Era se tratado como um cidadão e um operário comum. É por isso que Dédalus ele é cativado por todos os elogios e caprichos que um rei de uma cidade-estado opositora a Atenas, Creta, lhe fez. E o rei de Creta, Minos, prometeu a Dédalus que lhe daria toda a honra, todo o ouro, todo o prestígio que ele merece se ele viesse a trabalhar a seus serviços lá na ilha de Creta. Então Dédalus, na expectativa da honra, que achava que era justo, e revoltado contra Egeu e Atenas, muda-se de Atenas e vai para Creta. Lá ele desenvolve obras maravilhosas, mas todas eram obras de guerra. O interesse de Minos era usar a genialidade de Dédalus para construir armas poderosíssimas. E assim, Creta tornou-se a maior cidade-estado daquele período, subjugando a própria Atenas e exercendo poder sobre Atenas. O problema é que, de fato, Minos deu toda a honra e toda a glória a Dédalus, mas Dédalus era perigoso demais e não era possível deixá-lo fugir. Porque
Porque se Dédalus voltasse para Atenas ou fosse para alguma outra cidade, todas as suas ideias e sua genialidade agora se voltariam contra Minos e contra Creta. Então Dédalus é confinado no topo de uma montanha. Abaixo da montanha se coloca uma própria invenção de Dédalus, uma casa que ele construiu para um filho de Minos, um semideus, que era meio homem, meio touro, o touro de Minos, o Minotauro. Dentro desse local de alvenaria construído, labirintos onde a gente sempre se perde, porque tudo é igual. Lá dentro há este monstro, o Minotauro. E de vez em quando, pessoas e animais eram largadas dentro do labirinto para serem devoradas pelo Minotauro. Uma vez por ano, um barco ia até Atenas. Esse foi o castigo de Minos contra Egeu. E carregava os 10 jovens mais belos, inteligentes e fortes de Atenas. Levava para Creta para serem oferecidos ao Minotauro, entrarem no labirinto. E o labirinto era o lugar da morte. Imaginem você ser jogado ali dentro. E você tem exatamente essa situação. Se você corre, você morre. Se você fica, você morre. Se você corre, chega mais rápido às garras do Minotauro. Mas se você para, um dia o Minotauro vai te encontrar. Cada esquina que você dobra é o receio de que ali esteja um monstro. Por toda parte, em todo lado, as marcas de suas vítimas anteriores. E essa certeza que domina o coração de que em algum momento a vítima vai ser você. É assim que muita gente se sente dentro do labirinto dessa invenção de Dédalus. E eu acho que estar sob o domínio do medo é parecido com o labirinto por 2 razões. Em primeiro lugar, porque nada faz sentido. Fazer sentido é exatamente mostrar um caminho. Vocês já se sentiram assim, olhando a vida, na minha vida nada faz sentido. O que é fazer sentido, gente? Fazer sentido é dizer, eu já passei por aqui, então o caminho é por ali, eu conheço esse lugar, então eu devo dobrar à esquerda. As coisas fazem sentido quando mostram um caminho. Quando nada te aponta um caminho, então não faz sentido, porque não mostra sentido, não mostra a direção. E a vida de muita gente é uma sucessão de dias sem sentido. Nada faz sentido, não há caminho. Então, são seres confinados no labirinto. Porque todo dia é igual, como toda esquina é igual, como todo corredor é igual dentro do labirinto, e nada mostra sentido, nada mostra a direção. Em segundo lugar, quem está sob o domínio do medo assemelha-se ao ser lançado dentro do labirinto, porque em seu coração assombra-lhe a certeza de que está para ser destruído, e é tudo uma questão de tempo e de momento. Pode ser agora, pode ser na próxima esquina, e cada passo à frente é um passo para mais perto da dor e do sofrimento, da destruição. Eu louvo a Deus se eu estou falando de coisas que você nunca experimentou na vida, mas talvez haja aqui entre nós algumas pessoas que estejam vivendo ou viveram esse tipo de experiência. Hoje, nunca se falou tanto de adolescência. Eu vi um filósofo comentar que não existiam adolescentes até o século XX. Eu não sei se vocês sabiam disso. Adolescente é uma invenção do século XX. Porque antes do século XX, até o século XIX, as pessoas saíam da infância e entravam na idade adulta. A pessoa já era adulta aos 12, 13 anos. O bar mitzvah acontece aos 12 anos. Ou seja, antes do bar mitzvah, o indivíduo judeu era criança, depois era adulto. Então não existe adolescência. Hoje a gente tem uma presença enorme da adolescência.
Mas quantos adolescentes vivem dentro do labirinto? Da vida sem sentido, da vida sob constante ameaça, da vida sob receios, da vida sob o domínio do medo. A gente tem medo essencialmente de 3 coisas, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Do que a gente tem medo? A gente tem medo do que já nos fez sofrer, e como a gente lembra de que aquilo nos machucou outrora, a gente receia que isso nos machuque de novo. A gente tem medo do que já nos fez sofrer, por causa da memória do sofrimento. Acontece como aquela moça que um dia me procurou e disse: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: claro, posso orar. Por que você quer que eu ore? Dá para você me dizer especificamente a razão pela qual você ore? Pastor, é que eu conheci um rapaz e eu fiquei encantada, apaixonada por ele, e eu queria que o senhor orasse por mim. Entendi, não precisa, eu tenho experiência de vida. Você está apaixonado pelo rapaz, e o rapaz não sente nada por você, não é isso? Por isso que quer que eu ore? Não, pastor, não é nada disso. Eu estou apaixonado por ele, ele está apaixonado por mim, mas eu quero que o senhor... O rapaz, você está apaixonado por ele, ele está apaixonado por você, mas ele é comprometido, por isso você quer que eu ore. Não, pastor, eu estou apaixonado por ele está apaixonado por mim, eu sou livre, ele é livre. Mas então, agora faltou essa dica, agora eu entendi tudo. Você quer que eu ore por você, porque você está apaixonado por ele está apaixonado por você, você é livre. Ele é livre, mas ele é mala. Conhece os caras? Mala. O cara, quando é mala, você sacou que ele é mala e quer se livrar disso. Pastor, dá para o senhor me ouvir? Não tem nada disso não, é um excelente rapaz. Eu não estou entendendo. Você está assim angustiado e aflita, quer que eu ore por você. Você está apaixonado por ele está apaixonado por você. Você é livre, ele é livre, e é um cara legal, você é uma pessoa legal. O que está vendo? É que é bom demais para ser verdade, pastor. E a minha vida é assim, quando alguma coisa boa acontece na minha vida, eu tenho que me preparar, porque eu sei que vai vir lapada. E aí mas quantas pessoas não são assim, exatamente assim? E ela tem medo de sofrer o que já sofreu antes, e porque ela teme sofrer de novo o que já sofreu, sabe o que acontece na vida dela? Ela fica esperando a desilusão, até que a desilusão venha e ela possa dizer para a sua própria alma: bem que eu sabia que a vida era assim. Ou seja, porque ela acredita que o infortúnio e o mal vão lhe acontecer, ela vive à procura do infortúnio e do mal, para que possa enfim dizer: está vendo, eu sabia que na minha vida é sempre essa repetitória história, essa repetitiva história. As pessoas têm medo do que já viveram e das coisas que já sofreram, supondo que a vida é um ciclo em que tudo se repete, em que tudo é uma questão de tempo e as coisas se repetirão. Não é necessariamente assim. Eu gosto de uma frase do James Hunter naquele livro O Monge Executivo. Ele diz assim: se nada mudar, nada mudará. Parece um truísmo, uma obviedade, mas eu acho uma frase legal. Se nada mudar, nada mudará. Ora, as coisas não mudam na tua vida, e elas se repetem, as mesmas dores, os mesmos erros se repetem na tua vida, porque a tua vida não mudou nada. Para que os acontecimentos em nossas vidas mudem, nós precisamos mudar. Se nós não mudarmos, não é razoável esperar que as coisas espontaneamente mudem. Se nós temos as mesmas atitudes, as mesmas posturas, se tudo é o repetitivo, repetitório, então os resultados vão ser os mesmos. Mas a segunda razão, ou o segundo motivo, ou o segundo elemento que nos causa medo, além desse primeiro, que é aquilo que já nos fez sofrer, nós temos medo daquilo que é maior do que nós, porque tem poder de nos fazer sofrer. Aquilo que é impactante, imenso. Eu fico pensando, por exemplo, quando nós nos deparamos com estruturas monumentais, esses seres ou até indivíduos gigantescos, como no caso era o Minotauro. Então aquilo nos impõe medo, porque ainda que não queira nos destruir, tem o poder de nos destruir, e aquilo que nos tem o poder de destruir nos impõe medo. Algumas pessoas sentem medo, por exemplo, quando um grande desafio profissional se coloca diante de você, um grande desafio acadêmico se coloca diante de você, um grande desafio
de compreensão de coisas que nós vivemos. Às vezes há essa força imensa, extraordinária, que abate-se sobre todos. Então, o medo de algo que é grande, que é imenso, e porque tem o poder de nos fazer destruir. Em terceiro lugar, nós temos medo do que desconhecemos. E porque a gente ignora, a gente tem medo. Por exemplo, eu gosto demais de nadar e de estar no mar, e de estar na praia. E mesmo muito antes dessa história dos tubarões em Recife, eu tinha medo de nadar à noite no mar. O mesmo mar que de dia era tranquilo e amigável, onde eu me sentia absolutamente à vontade, à noite me intimidava. Por quê? Porque à noite o mar é um manto negro que obscurece e oculta a tudo. E aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não vivenciamos, não sabemos, nos impõe medo. Nesse sentido, é por isso que muitos de nós têm medo da morte, porque a morte está encoberta na ignorância. Nós não sabemos o que é a morte, como é depois da morte, mas nós sabemos que ela cavalga em nossa direção e um dia nos ceifará, e às vezes isso atormenta e atordoa a nossa mente. Eu gosto muito de uma canção de Gil K, em que ele diz uma frase de extrema pertinência. Ele diz assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, porque a morte é depois de mim. Morrer não, morrer eu vou estar aqui como alguém, como um presidente que dá posse ao sucessor. O que virá, como será, isso tudo nos impõe medo. Queria mostrar a vocês um texto, e eu acho que esse texto é o mais bonito de todo o Novo Testamento. Há pessoas que gostam de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu gosto desse. É um versículo apenas que me permitirá lhes contar uma história. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36. Uma frase de Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Jesus disse a um homem chamado Jairo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Qual é a frase de Jesus? Eu não gosto dessa tradução. É a tradução da Bíblia Revista e Atualizada, a Bíblia Revista e Corrigida. Eu acho bonita. Não temas, crê somente. Mas eu prefiro a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Escutem comigo o que é que diz a Bíblia na linguagem de hoje e a tradução que dá a esse mesmo texto com o mesmo sentido, porque as coisas podem ter o mesmo sentido e não ter a mesma força poética. Lá na Bíblia da linguagem de hoje diz assim: não tenha medo, tenha fé. Vamos repetir juntos? Não tenha medo, tenha fé. Eu acho tão simples, tão básica, tão franciscana essa frase, tão sem rodeios, que é poderosíssima na minha alma. Quando eu era pastor da igreja presbiteriana do Largo da Paz, eu mandei escrever no muro da mocidade esse versículo. Era um letreiro imenso, assim, de uns 10 metros. Não tenha medo, vírgula, tenha fé, ponto. Na minha opinião, é o versículo mais bonito da Bíblia. Não tenha medo, tenha fé. Mas a pergunta é: como não ter medo? Se há tantas coisas que já nos fizeram sofrer, se há tantas coisas que, sendo maiores do que nós, podem nos fazer sofrer, e há tantas coisas que ignoramos nessa vida e não sabemos se querem nos fazer sofrer, se há tantos motivos para temer, como viver sem ter medo? Essa é a pergunta. Mas deixa eu contar o contexto de Marcos 5 para vocês. Um homem já ancião, ali perto dos seus 70 anos, tinha só uma filha, que tinha 12 anos.
Ou seja, ele já teve essa filha quando era um homem maduro. Já não tinha mais expectativas de ter outra. Ele tinha apenas uma filha. E ele era um homem extremamente importante, era chefe da sinagoga, era um homem respeitado. E a sua filha adoeceu. E ele chamou os médicos, os sábios, chamou rabinos que orassem por sua filha, e nada deu certo. A sua filha estava para morrer. A única semente de sua existência que ele deixaria aqui na terra. E já não tendo o que fazer, ele vai à procura de um menino que ele ouviu falar que fazia curas. Esse menino, e se você pensar que Jesus tinha 30 anos, ele era um menino mesmo, ele vai até Jesus e diz a Jesus: por favor, vá até a minha casa, ore por minha filha, que está terrivelmente enferma. E Jesus acode ao pedido deste homem chamado Jairo e o acompanha até a sua casa. Jairo está indo com a sirene ligada, sim ou não? Ele quer que cheguem logo em casa, porque ele deixou a menina já nas últimas, ele deixou a menina já muito enferma, então ele tem pressa, e Jesus o acompanha, e ambos vão até a sua casa, quando de repente Jesus para, e ele para e pergunta: quem me tocou? Ninguém entende a pergunta, mas Pedro, que era o cara mais boca solta do colégio apostólico, diz: mestre, estamos aqui uma multidão te comprimindo, gente te apertando de todos os lados, gente lhe tocando, esbarrando com o senhor toda hora, e o senhor está perguntando quem me tocou? Todo mundo lhe tocou, rapaz. Não, alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Foi quando notaram uma mulher magra que estava ali, e ela disse: mestre, eu te toquei. Fui eu quem te tocou, porque eu venho em estado terrivelmente enferma, com uma hemorragia que não para, e eu já gastei tudo que eu tinha com médicos, mas eu não consegui, e eu acreditava que se tocasse a orla de suas vestes, a gola de seu manto, eu ficaria curada. Por isso, com as minhas últimas forças e com todo o meu esforço, eu vim, toquei a tua orla, e no momento que eu te toquei, mestre, eu senti em mim que eu estava curada do meu mal. Jesus então olhou para ela e disse: minha filha, vai em paz, porque a tua fé te curou. Quando Jesus acaba de dizer estas palavras, chega uma comitiva da casa de Jairo, e encontram os dois no meio do caminho, e dizem para Jairo: não incomodes mais o rabino, não há mais necessidade, desliga a sirene, para tudo, porque a tua filha morreu. Essa é uma frase terrível: a tua filha está morta. Uma vez eu escutei essa frase pronunciada pelo meu irmão mais velho. Eu tinha ido a um culto, depois do culto eu estava voltando para casa. Quando eu voltei para casa, vi na porta de casa a empregada chorando e vizinhos a acudindo. E aí, quando eu cheguei, a empregada disse: a menina passou mal, vieram aqui, acudiram a menina, levaram não sei para onde. Aí eu saí com meu carro, sem saber para que lugar iria, mas não sei explicar porque eu fui para o hospital português, que era naquela época um hospital referência aqui, grande hospital. Eu fui para o hospital português. Quando eu cheguei no hospital português, eu vi membros da minha família na porta do setor pediátrico. Eu desci e apressadamente fui na direção da porta. Meu irmão mais velho, Hélio, saiu de lá e veio se encontrar comigo. Com as suas duas mãos, ele pegou nos meus dois ombros, olhou nos meus olhos e disse: a tua filha está morta. Quando ele disse isso, eu achei que quando ele tirasse as mãos de mim, uma banda viria para um lado, outra banda viria para o outro lado, porque aquela frase me cortou de alto a baixo. A minha filha tinha tido problemas, ela era bem pequena, ela tinha 3 meses, e tinha tido dificuldades congênitas que levaram à morte.
Ela estava bem quando eu saí de casa, a gente não sabia disso, só veio saber depois. Quando Jairo ouve a frase dita por alguém que vinha de sua casa: não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Foi exatamente nesse momento que ele ouviu essa outra frase, a frase de Jesus que dizia: não tenha medo, tenha fé. Jesus não disse isso, mas agora não tinha mais necessidade da sirene, da pressa, porque nunca dependeu de Jairo, tudo dependia da soberania de Deus, e ambos continuaram caminhando até a casa de Jairo. Chegaram na casa de Jairo, Jesus disse aos que estavam lá: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme, e eu vim para despertá-la. Todos riram dele, como se fossem carpideiras do interior, que são pessoas pagas para chorar, e que podem chorar ou rir, dependendo da ocasião, imediatamente. Ele entra, somente ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e ele disse uma frase em aramaico, que para mim é muito importante, para mim é muito marcante, porque nesta frase está o nome que eu dei à minha filha que morreu. Jesus disse: Talita cumê, que significa menina, levanta-te. Talita significa menina em aramaico. A menina então levantou-se, e Jesus disse: alimentem a menina. Deram de comer a ela e ela se pôs de pé. A pergunta é: se há tanto para ter medo, e o medo é tão justificável como era no caso de Jairo, como a fé pode nos libertar do medo? E eu queria dizer a vocês que a fé pode nos libertar do medo, em primeiro lugar, porque para Deus nada é desconhecido. Há muito que você ignora, não é verdade? Mas Deus conhece todas as coisas. No momento em que a nossa segurança deixa de estar sediada em nós mesmos e passa a ser sediada em Deus, que entende, que compreende todas as coisas, então de Deus emana uma compreensão que dantes não tínhamos. Se nós temos medo do que ignoramos, se confiamos em Deus que a nada ignora, por que termos medo? Se tudo Ele sabe. E eu gosto muito das palavras de São Paulo, quando ele diz assim: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. A palavra aguilhão que Paulo utiliza para se referir à morte é como se a morte fosse um escorpião e alguém tivesse cortado o aguilhão, a agulha do escorpião, e agora um escorpião emasculado, um escorpião sem agulha, é um ser patético, que a ninguém ofende, que nenhum poder tem. Um escorpião sem agulha vira barata, que pode ser pisado e destruído. Paulo diz que a morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu o poder de me destruir, de me matar em vida. Eu já não vivo fugindo da morte, temendo a morte. Eu já não vivo sob o signo do receio em relação à morte, porque eu sei que a vida é um lugar em um estado em comunhão com Deus, e a morte é um mergulho nos braços amorosos de Deus. Se eu compreendo que a morte é um mergulho, é uma imersão na comunhão divina, eu já posso dizer como Paulo: morrer para mim é lucro, porque eu compreendi isso, que se vivo, vivo para vós, mas morrendo estarei em Deus. A morte perdeu seu aguilhão, e não apenas a morte, tudo perde seu aguilhão. Veja o que a fé pode fazer com aquilo que é maior do que nós.
Veja o que a fé pode fazer. Porque se por um lado Deus sabe todas as coisas, não há nada maior do que Deus. Logo, o que é maior do que nós ainda é menor do que Deus. Eu acho tão bonitas as palavras de Davi, no momento em que ele se encontra com o gigante Golias. Aquelas palavras maravilhosas. Vocês conhecem a história, eu não vou repetir, vocês a ouviram desde a infância. Mas o gigante, fortemente armado, feroz em seu semblante, quando vê aquele menino ruivo, de boa aparência, vestido como pastor, munido apenas de seu cajado de pastor, uma funda e poucas pedras, ele diz assim a Davi, zombando dele: sou eu por acaso um cão, para vires contra mim com paus e pedras? Porque pau e pedra é arma de espantar cachorro. E Davi diz a coisa mais bonita de todo o Antigo Testamento. Ele diz assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje todos saberão que Deus livra o seu ungido, e que há Deus em Israel, e os abutres comerão a tua carne. Esta foi a última frase que Golias ouviu em vida. Porque após isso seguiu-se a pedrada. Depois da pedrada o tombo, depois do tombo a decapitação. Eu fico pensando que lá vem o gigante Golias e o pequeno Davi. Quando Davi foi dizendo essas frases, essas palavras, ele foi se tornando gigante, e o gigante foi se tornando pequeno. E com a permissão retórica da figura, quando Davi jogou a pedra, não jogou para cima, jogou para baixo, porque ele já era muito mais alto do que o gigante. Porque a fé em Deus nos agiganta, enquanto o medo agiganta o nosso inimigo. Já aconteceu com você? Você vai ter um encontro com o seu chefe, você está com medo, e então o chefe vai crescendo naquela cadeira, se torna um gigante enorme, porque o medo agiganta o inimigo, enquanto a fé nos agiganta e diminui o inimigo. As palavras que disseram a Josué quando ele iria invadir Jericó, disseram: olha, em Canaã não é possível entrar, porque os soldados deles são tão grandes, que comparados com os soldados de Canaã, nós somos como gafanhotos. Claro que isso era mentira, isso era uma hipérbole, mas é exatamente isso. O medo agiganta o inimigo, a fé nos agiganta ante o inimigo. Quando a gente crê em Deus, é o poder de Deus que está em nós. Ontem eu fui fazer um casamento, Karina, e disse que a mais bela declaração de amor do Antigo Testamento é esta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque tu estás comigo. Não é bonitinho, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque tu estás comigo, e a tua presença me consola. Poxa, foi exatamente isso que Davi disse a Deus no Salmo 23. Existe um vale, existe uma sombra e existe a morte, mas não existe medo. Por que não existe medo? Porque Deus está presente, e o fato dele estar presente me consola, me conforta, me dá segurança, me dá estabilidade e paz. Não preciso ter medo do que eu desconheço, porque Deus a tudo conhece. Não preciso ter medo do que é maior do que eu, porque nada é maior do que Deus, e crendo nele eu me agiganto. Por fim, eu não preciso ter medo do que já me fez sofrer, porque Deus renova as nossas vidas. Deus renova as nossas vidas. Eu vivi muitas fases na minha vida, algumas muito contentes, felizes, outras muito difíceis. Eu tive que recomeçar a minha vida do zero no ano de 2007. Foi um recomeço. E como todo recomeço é difícil, eu estava completamente quebrado, sem grana,
E foi na época que eu conheci Karina. E aí eu levei Karina para jantar. Vocês sabem que uma coisa importante, a gente está conhecendo, criar um clima, algum momento de intimidade, convidar uma moça para jantar é algo que se deve fazer. Como eu estava quebrado, eu levei Karina para um restaurante, não sei se vocês conhecem, um restaurante importante no Recife chamado Lassa Burger. Já ouviu? Não estou falando desse Lassa Burger que vocês conhecem aí, que tem um negócio. Era um Lassa Burger de antigamente, que ficava lá perto da Praça de Boa Viagem, que era uma árvore e todo mundo comia ao redor da... Alguém foi nesse Lassa Burger? Alguém lembra desse? Não. Pois eu levei Karina para jantar no Lassa Burger, naquele Lassa, né? Aquele Lassa. Hoje está chique, hoje é um restaurante 4 estrelas. Naquela época não, eu levei a Karina para o Lassa, estava quebrado. Levei Karina para o Lassa. Mas depois a gente conversando, jantamos, né? Jantamos. Diz que tal ouvir uma música e tal. Queria um clima, uma música, escutar uma música. E então eu a convidei para ouvir uma música no meu carro que estava parado na porta do Lassa Burger. Então entramos lá no carro. Eu coloquei um CD, eu queria te mostrar esse CD novo. Eu nunca tinha ouvido, ela também nunca tinha ouvido. Era um CD novo da Marisa Monte. E foi aí que eu aprendi, em 2007, a música que se tornou o hino da comunidade cristã. Essa música é cantada e tem sido cantada ao longo desses últimos 8 anos. E coincidentemente, essa música da Marisa Monte, veja que aquela igreja é uma igreja meio maluca. Já pensou? Uma igreja cujo hino oficial é uma música dos tribalistas. Mas, bom, assim é. O nome da música, que pouca gente conhece, da Marisa, chama-se Rio. Eu queria ler para vocês a letra da música. É uma música que tem assim o som de uma canção de ninar. E a gente ouviu e eu disse, cara, vamos ensinar essa música lá na igreja domingo que vem. E nós já cantamos essa música de todos os jeitos e de todas as formas possíveis e imagináveis. Ela diz assim: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa este som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no teu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a tua oração. Lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem jamais. Eu achei tão bonita essa música, e eu disse, cá vai ser o hino da nossa igreja. E há 3 frases nessa música que me emocionam. A primeira, essa frase que aparece: as folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando a gente olha para uma árvore plantada à beira do rio, e a gente vê aquela folha caindo, desprendendo-se da árvore e caindo no rio, a gente pensa, acabou a história da folha. Acabou. Ela nasceu verde, pujante, tornou-se exuberante, mas chegou um tempo em que ela secou e morreu, por isso desprendeu-se da árvore. Mas a canção diz assim, que a folha que cai nas águas do rio termina nas águas do mar. Ou seja, agora é que começou a grande aventura da folha. Quando a maioria das pessoas imagina que a história dela acabou, agora não, agora começou a viagem da folha, que é a viagem daquela beira de rio, daquela paisagem que ela conhecia tão bem. Agora ela vai pelas águas do rio terminar nas águas do mar. É a grande aventura da folha. E eu olhava para mim e todo mundo dizia, a vida desse homem acabou. Mas era só a folha se desprendendo da árvore para cair no rio.
e do rio nas águas do mar. A segunda frase que eu amo nessa canção é essa frase de 2 palavras e que eu queria ensinar a vocês hoje. 2 palavras. Passou, passará. Vamos repetir juntos? Passou, passará. A canção diz: lembra, meu filho, passou, passará. Lembra que passou? Lembra que as dores, problemas que você viveu, eles não passaram? Você não conseguiu vencer tantos obstáculos na vida, sim ou não? Passou. Este que agora está te atormentando e te fazendo temer e tremer, também passará. Lembra, meu filho, passou, passará. Passou, passará. Tanta coisa já passou. Esta também passará. E você, crendo em Deus e confiando nele, vai ter vitória. Há uma última frase que eu amo nessa canção. E assim como minha cabeça presbiteriana pensa tudo em 3 coisas, então é sempre 3 frases. A última frase diz assim: lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem jamais. Tem dia que é dia de sol, tem dia que é dia de chuva. E tem dia que o céu cai em cima de nós, mas uma coisa é certa: uma hora a chuva vai parar e o sol vai brilhar. E agora que sol causticante nos atormenta, lembra, meu filho, vai chover quando o sol se cansar. Mas, sobretudo, eu gosto dessa frase, porque ela nos ensina que os dias de sol e os dias de chuva têm um propósito. E sabe qual é o propósito? Para que flores não faltem jamais. Os dias de sol, os dias de chuva colaboram e contribuem para que flores não faltem jamais. Eu e Karina trocamos fotos de IP. Quando a gente olha um IP, são figuras assim tão estranhas que um dia eu cheguei com Karina e disse: Karina, eu estava passando ali pela Universidade Federal e vi um IP exuberante, frondoso. Ela olhou para mim, esbugalhou os olhos e disse: eu também vi esse IP. Aí eu disse: você viu? E vi, estava maravilhoso. E aí era mais ou menos 11 horas da noite, 10h30, 11 horas da noite. Eu disse para Karina: vamos visitá-lo? Aí entramos no carro, fomos até a cidade universitária, paramos o carro na frente do IP, olhamos para ele e começamos a dizer: seu IP, como o senhor está bonito. Aplaudimos o IP. Isso é coisa de pirado, de doido. Eu olhei para ela aplaudindo o IP, olhada assim, eu disse: eu preciso me casar com essa mulher. É tão doida quanto eu, cara. Não posso deixar passar. Alguém que topa ir visitar um IP florido às 11 horas da noite só para dizer a ele o quanto estamos impressionados com ele, é doida demais. Mas tem dia de sol, tem dia de chuva. E para que serve o sol? Para que serve a chuva? Para que flores não faltem jamais. Não tenha medo, porque a dor que agora te assola e te acomete tem um propósito. E o propósito da dor, quando vemos a dor pelos olhos de Deus, é fazer com que flores em nossas vidas não faltem jamais.